Alô, amigos. Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu recebo um amigo, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, meu caro Rubens Rezende. Como está você? Eu tô bem, melhor agora de te Fazia algum ver. tempo que eu não te vi, hein? Pois é, fazia bastante tempo, hein? É, Desde a época da Gazeta lá, naquele é, tempo bom é, que a gente era bem mais jovem do que hoje, né? é. Peguei alguns churrasquinhos na sua casa. É, Pois é. Agora e sumiu, né? é. Ficou rico, sumiu, desapareceu. Porque eu continuo trabalhando, meu amigo. Eu sei. Eu Você acompanho a sua vida há muito tempo. Desde que nos conhecemos com o Paulo Mário Mansur. Olha Na o Mário Mansur. secretaria não, Co Secretaria Comunicação. de Comunicação no Palácio dos Isso Bandeirantes, mesmo, segundo isso mesmo. andar, O segundo. Paulo tinha casa também lá em Ilhabela, O Paulo era não ele era? ficava às vezes na minha Frequentador de casa, Ilhabela. frequentava Ilhabela, É, ficava muito lá no hotel do Fulvio Stefanini. eu tenho muita saudade do Paulo Mário Mansur. Paulo Mário Mansur foi diretor de jornalismo da Rede Globo durante um bom tempo. E nessa época eu trabalhava na Globo e tinha muito afeto pelo Paulo. Ele foi embora com 50 anos, muito novo, cinquenta muito e dois novo. para ser mais É, exato. muito 50 novo. anos, apareceu uma pequena doença e 52, muito novo. é, e ele Eu quando ele fez. fui visitá-lo em Nova York. Você foi visitá-lo? Fui. Eu acompanhei e no final da vida dele eu fui fazer uma visita, fui até uma coisa que me deixa magoado, triste. Eu fui fazer uma visita para ele e ele não me atendeu. Ele falou, quando eu cheguei, Não porque eu. queria ser visto. Exatamente. É. Eu liguei para ele, na época não tinha celular, mas eu liguei para ele de um orelhão, em frente ao prédio dele. Eu falava, eu tô aqui na frente. Ele falava, sobe, né? Ele falou: "Ah, espera aí, vamos nos ver, espera aí, um tantinho só, tal, tal". Daí desceu a empregada dele e falou: "Olha, infelizmente agora ele vai ter que tomar uns remédios aí, não vai poder te atender". Isso já em Nova York, Não, aqui em São Paulo. São Paulo. Foi quando ele morreu. Lá, em Nova... Depois ele foi para lá, mas ele Você já. imagina, lá eu fui visitá-lo, Sim, veio um recado para eu voltar à tarde, sim. porque ele não estava Então, se sentindo bem de manhã e tal. À tarde eu fui, ele me recebeu. ele rece Aí uma tristeza, mas a disse que imagem, estava a uma imagem horrível, imagem era isso muito que eu não triste. queria mostrar, É, a imagem dele. mas a vida continua e vamos lá. Você é advogado, Sim, você foi delegado de Polícia Civil de São Paulo, sim. nós vamos falar sobre isso muito. Você, CEL da Safe Doctor Care, é Essa isso? foi uma empresa que eu fundei, comecei a trabalhar com ela. E seria o quê? Seria uma empresa que daria assessoria aos médicos. Sim, Eu vi um médico me contar uma história que eu fiquei meio assim. Era um médico que ele foi tratar de um paciente dele que estava todo quebrado, foi atropelado por um caminhão. Imagina, o cara ficou todo quebrado, todo arrebentado, ficou 2 anos em tratamento. Esse indivíduo sarou depois, saiu. Claro que ele começou a mancar um pouco, né? Porque teve que fazer várias operações, um negócio terrível. E foi já numa delegacia e deu uma queixa do médico que ele andava bem e já não estava andando mais bem. E foi instaurado um processo contra ele. Ele teve que contratar advogado daqui, advogado de lá, e foi indo. E a juíza, olha só que absurdo, a juíza deu uma sentença completamente fora do nível, né? Ele deu uma sentença dizendo que o médico, chamava Pedro Zanacca, o nome desse médico. Esse médico, o que ele tinha razão lá, no jurídico, que ele tinha razão, que não tinha nada, porque ele fez todo o protocolo, cumpriu todo o protocolo, tudo de direitinho, mas que o médico tinha uma condição financeira muito boa. E o rapaz que foi atropelado, que ele nem conhecia, não tinha. Então que ele dava uma multa para o médico de R$ 100.000. O médico, obviamente, ele já tinha gasto mais de 150 só com advogados, na polícia, depois no primeiro, depois no recurso, sabe? Aí eu resolvi,
eu pensei nisso, de montar uma empresa que fizesse essa assessoria. Mas infelizmente não consegui ir para frente, porque chegou a pandemia, na época da pandemia parou Sim, tudo, e depois eu peguei pandemia outros foi um horror caminhos, em todo sentido. então ficou por isso mesmo. Você também foi chefe da Casa Civil, ligado ao gabinete do presidente do Tribunal de Contas do Estado, é isso? Fiquei com 3 presidentes, inclusive o último foi o Zacané. Zacané. Atuou como assessor político do Ministério da Fazenda. Eu fiquei 9 meses aqui no gabinete da Zélia Cardoso de Mello, aqui em São Paulo. Aquela que levou o nosso dinheiro. É aquela mesma, aquela É. mesma. E afinidade com ela só tem uma. Ela nasceu no mesmo dia que eu, 20 de setembro. Então eu estava no gabinete, quando ela comemorou, trouxeram o bolo para ela, e eu peguei uma carona na festa. Foi isso. 20 de setembro é aniversário do meu pai. Ah, é? E você também foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas Sim. da Secretaria da Fazenda do Estado. Durante 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu estava no gabinete do Mazzucchelli, Frederico Mazzucchelli, né? Que era o secretário da Fazenda. Sim. Eu estava no gabinete dele e vi aquilo, eu me interessei pelo tribunal. E ele me colocou no tribunal, e nesse tribunal eu acabei estudando a matéria, que fui obrigado a estudar a matéria, né? Que é o ICMS. E daí estudei a matéria, comecei a ir, no começo tinha que ficar estudando muito, depois vai pegando a manha, papapá, fui indo, fiz muitas amizades lá, correu muito bem, tudo. E eu acabei gostando. Uma vida bem ativa, né, Rubens? Porque eu era delegado também. Então, as terças e quintas, eu ia ao tribunal pela manhã. Saía de lá e ia para a delegacia. E era a carga de trabalho lá era de 2 processos por sessão. Então, você tinha que preparar 2 processos e defender sua tese lá, Então, foi puxado. Você é paulistano? Sou nascido e mal criado aqui em São Paulo também. Tem filhos? 2. 2 filhos que Já são moços? Já. Você os conheceu, moleque, Sim, né? bem pequenos. Bem pequenos. Um chama Henri, tem 24 anos, é advogado, está indo bem, graças a Deus, está fazendo mestrado Mestrado não, estava... Aqui Os dois aí. O de lá, o da direita, é o Henri, e o outro é o Marcel. E o Marcel se forma engenheiro agora, esse final de ano. Olha aí, parabéns. Mas já está trabalhando. Como eu falei para você agora há pouco, missão nessa área aí, missão Nessa área cumprida. tá mais ou menos. Ainda pede muita coisa pro pai, viu? né? Ainda estão começando. Mas você sempre foi um pai presente. Muito. É, Eu me separei quando eles tinham 7, 8 anos. novinhos. Novinho. E minha mulher, ela acabou indo para os Estados Unidos, porque eu morei nos Estados Unidos na época da 2015. Foi quando eu me separei, embora não no papel, só. Eu acabei indo para os Estados Unidos e levei os 2. Então, eles ficaram lá 1 ano estudando nos Estados Unidos. E era até interessante que nós alugamos um apartamento gostoso, num lugar maravilhoso chamado Williams Island. Uma ilhinha no meio de Miami, uma beleza. E ficamos morando lá. E cada um, o Henri de lá, o Henri tratava da roupa, ele que mexia com a roupa. O Marcel limpava a cozinha e eu cozinhava, porque lá não tem empregada. E a sua infância, como foi? A minha infância foi tranquila. Eu morava em Vila Mariana, a gente jogava Nasceu futebol em São aqui. Paulo, então? Essa Olha foto você, minha, pequenininho. esse aí é Nasceu em São Paulo. São Paulo. Você é Sou paulistano? paulistano da gema, como o carioca gosta de dizer, né? Qual maternidade? Aqui como é que chama aquela rua? A Frei famosa. Caneca? Frei Caneca. Você também nasceu na maternidade de São Paulo? São Paulo, maternidade de São Paulo. E não nos vimos na época, né? Você é bem mais novo que eu. eu. Nasci lá também, a gente não se viu, não. Não nos vimos. Rubens, Fala. Brincadeiras à parte, você foi delegado de polícia por 39 anos. Sim. Mas primeiro fez direito. Por que essa preferência depois pela polícia? Influência de alguém, não? Não. Não tem ninguém de polícia na minha... Aliás, não conhecia ninguém da polícia, Sim. não tinha a mínima...
quando eu me formei, a minha ideia, Fausto, não era bem essa. Eu gostaria de ser. Eu sonho de juventude é uma coisa e nem sempre você Sim, consegue fazer. sim. Eu gostaria de ser diplomata. Então, quando eu estava no terceiro ano de Direito, fui para a Europa para aprender línguas. Eu morei na Espanha, depois na França e depois na Inglaterra. Então, eu achei que eu iria poder voltar, mas a vida não seguiu assim, não tinha o exame para o Rio Branco não estava aberto ainda. Então pensei, bom, eu vou pelo menos vou prestar para juiz aqui. Também não estava aberto e delegado. Aí eu prestei e entrei. Entrei, comecei a trabalhar naquilo, aquilo. Gostou? Você sabe que a polícia é uma cachaça, né? Sim. Ou você gosta ou, É, ou detesta. claro. Não tem como. claro. Aí eu fui indo. E eu posso continuar aí falando sobre isso? Vamos falar? Claro. Então tá. Fiquei aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu trabalhava em Parelheiros. Nossa, longe. Você tem. Não, longe? O secretário. Naquela época. Não, era uma viagem. Pra você tem ideia, Parelheiros fica a 18 quilômetros de Santo Amaro. Conheço Parelheiros bem. Vai lá de Eu Santo sou de Amaro. Santo Amaro, né? Você é de Santo Amaro, mas passa lá da praça É de uma Santo viagem, Amaro, de né? Santo Amaro até lá é uma quilômetros. viagem, 18 quilômetros, é longe. Então, na época, o secretário, eu que abri a delegacia, foi a primeira pessoa que entrou na delegacia foi eu, foi aberto lá pelo Dias, lá, como é que chama? O Erasmo Dias. O Erasmão, aquele jeitão dele, abriu a delegacia e tal. Eu fui, sentei aquela mesa alta em cima de um estrado, você fica lá em cima. Era uma casa no meio do nada. Uma casa no meio do nada. E tinha o telefone do lado. Falei, poxa, todo arrumadinho. Tá. Quando ele terminou, ele fez o discurso dele, foi embora. Bom, começou o dia, apareceu a primeira vítima lá, vamos conversar daqui. Eu peguei o telefone e vi, o telefone não tinha fio. Só tinha um telefone em cima da mesa. O telefone mais próximo era numa vilazinha que tinha lá ou em Parelheiros, ou então na cidade de Dutra, que ficava a 7, Sim. 8 quilômetros. Sim. O telefone mais próximo. Sim. Então a delegacia era tão longe de lá que ele nos permitiu, isso por decreto, está tudo certinho, que podia fechar a delegacia à noite. E, como os funcionários não conseguiam ir e voltar, que era uma viagem, então trabalhava 24 horas por uma semana, entendeu? Então eu comecei a trabalhar 24 horas, passava um dia, entrava às 8 da noite, saía no outro dia às 8 da noite e depois ficava uma semana em casa. Aí eu me matriculei, eu entrei, fiz o cursinho, né? Eu entrei direto. Aproveitou o tempo, né? Aproveitei o tempo e entrei aqui, lá no prédio da Gazeta, no curso de jornalismo. Eu Na sei. Casper Libero. Sim, sim. E comecei a fazer jornalismo. E lá que eu conheci o nosso amigo o Tavares de Miranda. Sim. José Tavares de Miranda. Ele Colunista gostou social. colunista social, muito. Aí conversamos, conversa. Ele era uma figura, uma figura mesmo. Esse era uma figura queridíssimo em São Paulo. E a coluna dele dava um ibope, você não imagina. Eram 2 páginas na Folha ilustrada, né? Abria a Folha Ilustrada, havia 2 páginas, assim, só a coluna dele. Aí ele falou, você não quer me ajudar aí? Eu não aguento mais em festa. Ele já estava, né? Aquelas festas de sempre, eu não aguento mais aquilo. Ele gostava muito, o Zé Tavares era uma figura, ele gostava muito, sabe do quê? Ele gostava muito de novela. Então chegava às 8 horas, ele queria assistir a novela de qualquer jeito. Só que às 8 horas ele tinha um programa na TV Gazeta, que era o Tavares e Miranda, chamava o nome dele. O nome dele. E quem pagava lá era a Votorantim. E ele ia fazer o sinal do padre e lia a coluna dele. Só que o dia que tinha aquelas novelas, ficava assim, ele não queria ir, que ele queria ir para casa para assistir a novela. Então ele mandava eu fazer. Era ler e lá. Era um negócio que não tinha audiência. Nem minha mãe assistia, para você ter uma ideia, que também assistia a novela. Então foi isso aí. Voltando a Parelheiros,
Tinha uma população indígena lá em Tinha Parelheiros, que eu me lembro. duas aldeias. É. Duas aldeias. Eu fui visitar as duas, uma até com a Globo. A Globo ia fazer qualquer coisa. Você teve algum trabalho com eles ou não? Não, só fui visitar mesmo. Sim. Fui uma vez por minha conta e outra vez que a Globo ia fazer um programa, E qualquer lá coisa. tinha também um farmacêutico chamado Martins, que era o médico da região. Na época era assim, né? Você ia na Sim, farmácia, o médico. farmacêutico sabia tudo. E receitava o remédio, o pessoal lá tomava e tal. Era famoso lá em Parelheiros. Martins. Eu não Você deve lembro ter disso. Eu conhecido. devo ter conhecido, Claro, mas claro. mas faz Deve ter muito tempo. conhecido. Isso aí foi em 1976. Como é que você chegou à classe especial? Porque a gente sabe que isso é uma política danada, né? Quem me colocou lá, quem me foi o que foi depois era o do Mackenzie aqui em São Paulo, esqueci o nome do governador, foi ele que me colocou. Dona Abreu Sodré. Não, bem depois, Depois? depois. Ele era do Maluf, depois ele era mais do Mackenzie mesmo, então eu não estou lembrado do nome dele agora. Reinaldão não foi Não, o Reinaldo não governador? chegou a governador, É, ele foi prefeito. foi prefeito. É, eu Ele era, também. ele era um advogado muito grande, conhecido aqui em São Paulo, muito querido. Foi. Não Cláudio lembro o nome. Lembo, não. Cláudio Lembo, Cláudio Lembo. Ah, O Cláudio Lembo era muito amigo do Abraham Scheiman. sim, O Abraham Scheiman gostava muito. E sim. quem que me fez a ligação com ele foi o Abraham mesmo. Sim. Abraham me levou lá e falou para o Cláudio para. E naquela época o Cláudio era o Cláudio Lembo, ele ficou, porque ele era vice, né? E eu acho que era o Maluf. Saiu para ser candidato e ele assumiu lá por 8 meses. E depois quem entrou foi depois acabou saindo de lá e tal. E eu fiquei devendo isso para o Cláudio Lembo. Qual foi o momento mais desafiador para você nesse período de delegado de polícia? Quando você fala desafiador, a gente precisa saber em que área, né? Eu tive um caso lá na Ilhabela da morte do Fleury. Porque depois a gente conversa sobre isso aí. Sim, sim. E tive também lá em Parelheiros, uma vez, eu estava na delegacia, a delegacia não tinha nada de gente, era bem. Tinha uma Kombi, tinha 4, 5 funcionários, e disseram que tinha uma pessoa lá que tinha roubado um carro e estava desmanchando o carro, uma coisa assim. E eu fui lá no lugar. Você sabe, lá tudo várzea, tem muitas fazendinhas, né? Sim. Eu tô andando por uma Ah, rua. é Era uma cidade, um uma lugar cidade rural, né? rural, é rural, absolutamente rural. Eu estava dirigindo a Kombi, quando paro lá, vejo na minha frente 4, 5 pessoas armadas, fuzil, tudo, mas é uma distância. E o cara faz assim para eu parar. Eu falei, pô, eu vou ser assaltado aqui. Pessoal, e fiquei com medo. Polícia aqui sou eu. O polícia aqui sou eu, os caras mandou eu parar. Mas então, eles estavam já longe, e com a luz da Kombi, eu e o cara do lado. Aí eu falei, pô, e dentro da Kombi nós tínhamos lá uma arma também. Eu peguei essa arma, falei, pô, quando eu olhei a arma não estava nem armada, não tinha bala. Bom, mas saí, abri a porta da Kombi, saí, fiquei meio escondido atrás da. Vou falar aqui. Fiquei meio escondido atrás da porta, né? E lá, eles pararam, mas aqui ficaram 2 de um lado, 2 do outro, 3, não sei, várias pessoas. Um foi chegando, armado. Quando ele estava mais próximo, que a luz do farol da Kombi já dava mais ou menos para vê-lo, eu vi que ele estava tinha uma farda. Daí ele falou, sou do exército, e mostrou lá um documento, mostrou qualquer coisa. Eu falei, eu sou o delegado aqui, então tá. Mas daí eu tirei a arma, baixei, não tinha arma, não tinha bala, não tinha nada, ele também, e viemos conversar. E aí ele me explicou o que eles estavam fazendo lá. Era uma pessoa do exército, ele era da polícia do exército. E essa pessoa, foi denunciado que essa pessoa que era do exército, ele roubava carro e fazia o desmanche num sítiozinho lá que ele fazia. Sim. Já tinha uns 8 carros lá desmanchados. Sim. E depois vendia as peças.
sim, Então a polícia do Exército tinha ido lá para fazer isso, sim. exatamente para pegar mais algum vizinho, não sei quem, que viu e avisou a nós da polícia. Então tive um confronto assim, que se no escuro você olhar, dá medo. Outro caso foi o do Fleury, que você acompanhou de perto, né? De perto, O Paranhos Fleury, o delegado na época da ditadura. Sérgio Ele Paranhos Fleury, era linha dura, vereadora. muita gente não gostava dele, Nossa, bastante gente. era um cara polêmico, né? Muito polêmico. É, Mas ele era um profissional, né? profissional. Ele que saía mesmo na época da linha dura lá, tinha Ele os, seguia era as muito regras do momento, né? as regras no momento. E saía, mas ele ia muito para Ilhabela. E eu era o delegado na Ilhabela, a gente sempre conversava, tal. E especificamente, ele morreu no dia 1º de maio de 1979. Eu guardo a data porque era feriado, Ilhabela cheia de gente. E o Fleury muito feliz da vida porque tinha acabado de comprar um barco. Ele com parceria com o tal de Zé Luiz, era amigo dele. Ele comprou um barco do Rui Mesquita, até, chamava Albatroz, ou Albardon, um dos dois. E ele comprou aquele barco e estava todo feliz, inaugurando o barco. E depois, à noite, nós saímos, até jantei com ele e tudo. E ele bebeu bastante. Ele era uma pessoa extremada. Ele era extremado. Tudo que ele fazia era exagerado. Ele ia comer uma Sim. feijoada, eu não comia uma, comia Não 3. tinha limites, né? Ele não tinha limite. Ele começava a beber, bebia. Não é para ficar bêbado, não era isso, não era um alcoólatra, ali era muito pouco até. Mas ele, tudo que fazia, fazia em exagero. E nesse dia ele exagerou na bebida. E eu jantei com ele no Totinho, você que já foi na ilha, você conheceu o Totinho? Era um bar conhecido lá, Sim. era do lado do Yacht Club. Aí nós saímos e eu o deixei na porta do Yacht Club. Ele entrou e estava indo para o barco dele que estava no final do pier. Pier, né? Aquela Sim, parte onde os sim, barcos ficam encostados, sim. o dele estava lá embaixo. E no primeiro ou segundo barco tinha um indivíduo, o nome dele era Piccoli. Piccoli. O Piccoli ficou conhecido porque quando a Joelma pegou fogo, esse Piccolo tinha um helicóptero. E ele foi com o helicóptero e conseguiu salvar Salvar muita algumas gente. pessoas lá. Várias Sim. pessoas. E era um negócio que todo mundo apavorado. Falou, se aquele fogo subindo, É. aquilo lá podia explodir o Nossa, helicóptero. foi terrível aquilo. Foi terrível aquilo. Foi. Então o Piccoli ficou uma pessoa conhecida. O Fleury, que participou disso aí, conhecia o Piccoli e tal. Quando ele estava passando, o Piccoli, ô Fleury, vem aqui no meu barco, vem tomar mais uma, que é uma coisa assim. E eles foram para o barco do Piccoli. No barco do Piccoli estava o Fleury, a mulher dele e esse sócio dele, que era o Luiz Carlos, se não me engano, o José Carlos. E com a mulher também, 4 pessoas. Aí eles entraram no barco do Piccoli e ficaram lá um pouquinho, tomaram um negócio. Quando eles foram sair, o barco do Piccoli não estava tão perto do pier. O barco se afastou um pouco, ficou 1,5 m, 2 metros. Então não dava para sair do barco para subir no pier. Mas tinha um barco do lado que estava encostado no pier e encostado também no barco desse Piccoli. Então o pessoal começou a passar do barco do Piccoli para esse barco do lado e desse barco do lado pisava no pier. Muito bem. Passou todo mundo, o último a passar foi o Fleury. Você sabe, o Fleury pesava mais de 100 quilos. Ele era um cara pesado, grandão, forte. Tudo. Num barco, aquilo começa a balançar. Balança para cá, balança para lá, porque pisa na ponta, né? O barco balança daqui, balança de lá. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. E aí, depois eu fiquei sabendo pelo Chibata, lembra do Chibata? Lembro. Que era o médico, né? E o Chibata falou que a pessoa, quando está num determinado estado etílico, o que acontece com ele? Ele não tem ele não consegue dividir o instinto dele. Então ele acaba não segurando a respiração, ele acaba respirando água. Isso depois eu fiquei vendo, que depois que eu fui delegado lá em Ubatuba, eu vi 2 ou 3 pessoas que chegaram a morrer com água pelo calcanhar. Porque o cara cai, mas ele está bêbado, ele respirou água, você morre. A bebida não combina com o mar, né? Não combina. São 2 coisas separadas. É. Bom, mas aí ele caiu, os barcos ficaram lá, estava escuro, embaixo do pier, ninguém via nada.
ninguém conseguia, foram chamar lá os marinheiros lá, o pessoal do clube veio ajudar, daí procura daqui, procura de lá, alguém viu o sapato dele embaixo do barco. Aí foram, mergulharam lá, puxaram, mas daí ele já estava. E sempre tem, daí tiraram o corpo, conseguiram levantar o corpo, colocaram no pier e chamaram o médico da cidade. Só tinha um. Você vê como é que era isso aí. 76, Ilhabela tinha 7.000, 8.000 pessoas e tinha um médico. O médico. Um médico, do doutor. Agora me fugiu o nome dele também. Sim. E esse médico foi lá, olhou para a cara dele assim, olhou e falou: esse nem Jesus Cristo salva. Quer dizer, não tinha o que fazer. Já estava morto. E foi uma coisa, viu, Fausto, que você não imagina o dia seguinte quem estava em Ilhabela. Estava todo mundo lá. Era pessoal do Rio, toda a imprensa, tudo. Você tem uma ideia, eu dei entrevista para o Le Monde, na França. Foi um. Rubinho, em que ano você se aposentou? Me aposentei. Chamando o delegado aqui de Rubinho, hein? Mas é meu amigo. O Fausto, aliás, eu sou seu admirador há muito tempo, desde, acho que, não sei se eles sabem, você era o jornalista do Jornal Nacional. Sim. Foi o homem que começou com o Paulo Mário, Paulo Mário, que era o diretor, e você o agora, jornalista-chefe do Jornal Nacional, quando ele começou no Brasil todo. É isso mesmo. É isso mesmo, isso aí é uma... Como é que se avalia a evolução da atuação da Polícia Civil desde o início da sua carreira até hoje? É isso aí. A polícia, no início da minha carreira, a polícia era vista com os maus olhos, porque havia um problema com os terroristas. Então a esquerda usava muito isso aí, de que a polícia era malvada, matava os outros sem saber. O terrorista já tinha matado. Deixa eu só contar uma historinha do Sim, Fleury, fica à vontade. para colocar nisso aí como é que estava o negócio. O Fleury, um dia ele saiu com esse negócio de terrorista, tiro para cá, tiro para lá, acabou matando um terrorista lá. Aí pegaram, levaram o corpo para ver lá, e foram ver. No bolso dessa pessoa, desse terrorista que tinha morrido, tinha o endereço da mãe do Fleury. Então você imagina a guerra que era. Mas todo mundo via a guerra só de um lado. Entendeu? Sim. Então ficou aquele negócio. Então a polícia era muito mal vista. Você falava que era policial, ficava, sabe? Como? E também a imagem que tinha. Eu procurei, quando nas cidades pequenas que eu fui, São Sebastião, a Ilhabela mesmo, Ubatuba, ficar como parte da sociedade local. Não andar armado no meio da rua à toa, sabe? Não andar com terno e gravata, assim, daquele jeito, eu faço, mandar. Mas não, conviver com eles, ir lá e jogar futebol com eles também, ir na praia junto, ficar lá, encontrar no bar, ir lá e tomar uma cerveja. Quer dizer, você vai criando uma nova imagem da polícia. Tanto é que todo mundo fala, nossa, você que é o delegado? Primeiro que eu não tenho o tipo também, né, daquele... E depois porque eu me comportava como uma pessoa, um cidadão que estava numa função, mas que estava lá para ajudar a sociedade, e não para fazer uma justiça ou para instaurar inquérito contra todo mundo. Quer dizer, aquela imagem do delegado que tinha muito na televisão, não sei o quê, andando armado, mandando tudo, eu procurei tirar no convívio com as pessoas. Eu me lembro que em anos passados, lá atrás, a Polícia Civil tinha muita encrenca com a Polícia Militar, né? Hoje não existe mais isso. Não existe, nem existia tanto assim, né? Eu sempre fui amigo da Polícia Militar, frequentava a casa deles, frequentava a minha casa. São duas polícias essenciais, né? Essenciais. E um faz o quê? Um é uma polícia jurídica, não é? Que trata de problemas judiciários. Você instaura um inquérito, esse inquérito vai virar um processo, certo? Então você só traz a polícia, ela tem que fazer, que instaurar um inquérito e procurar saber se houve, quem é o indicado, quem é, como é que foi como é que funcionou tudo aquilo, para o próprio juiz julgar. Ela não tem
E a polícia militar é o contrário, é uma polícia policial, que sai na rua para procurar o bandido, para ir atrás dele. Então são É, 2 funções que não deveriam estar. eu tenho muito respeito também pela polícia militar. Muito, eu também, eu É, tenho a gente e sempre tem teve grandes amigos lá. muitos amigos. O último foi o Coronel Antônio Chiari, O que Chiari era muito morreu, amigo, muito morreu amigo. na pandemia, né? Morreu na pandemia, eu É, não sabia. ele e a esposa dele. A esposa dele É, também. foram embora na Eu pandemia. encontrava muito com eles na casa do Heitor. Ele Do era Heitor, o Heitor Pinto, sim, da sim, Uniban. sim. Da Uniban. É. Ele era muito amigo do Heitor. O Chiari morreu, 12 dias depois morreu a esposa dele. Ah, é? É, Eu foi ia sempre uma que eu ia jantar lá com o tragédia, Heitor, pô, tudo, eu encontrava o tragédia. Chiari. É, Ele era muito seu amigo, né? era muito, Era bem muito. chegado a você. Gostava muito do meu filho, É? convivia com meu filho, é. É meio gente E, boa, né? O cara é, bem, foi bem. uma perda, Eu outra não perda. sabia dele. A gente na vida vai tendo perdas que dão uma saudade danada, né? Inevitáveis, né? Inevitáveis. Mas Inevitáveis, dá né? muita saudade, né? Dá, né? É, dá. Ah, Qual é o seu ponto de vista sobre o aumento desses índices de feminicídio no Brasil? Esses dias passados aí, subiu muito, muita mulher morreu. olha, aí eu vou falar uma coisa que eu penso. Sim, Não é nada técnico, nada sim, disso. Eu acho que, primeiro, a coisa, feminicídio não existe. Por quê? Quem você mata é uma pessoa, do sexo masculino ou do sexo feminino. E qual a diferença? Né? Morreu uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino. Por que que se morrer uma mulher, a pena é outra, é não sei o quê, papapá. Quer dizer, é dividir, dividir o homem e a mulher. Dividir para governar. mas Rubens, o que está acontecendo aí, é isso que eu estou me referindo, normalmente é ex-marido que mata, ex-namorado, por ciumeira ou por coisa assim, né? Não sei, pode acontecer isso, mas eu acho que também é muito a divulgação, porque o pessoal que quer dividir as coisas, né, entre quem tem tem a pele escura com quem tem a pele branca, está fazendo divisões, entendeu? Então divide. Será que morre mesmo, está morrendo mais mulheres agora, antigamente não morria? Será que funciona isso? Ou, quando morre uma mulher, faz aquele escândalo danado. Morreu uma mulher, o cara matou, o cara matou. Mas também tem mulher que matou o cara. Aquele caso da famosa aí, que fez picadinha do cara, né? Do japonês. Sim, Eu não esqueci o nome dela. sim. É. Então, ninguém fala, fica quieto. Eu acho mais a propaganda. Eu acho. Eu não tenho nenhum dados para aprovar isso que eu estou falando. Mas eu acho isso. E eu acho que só o nome feminicídios não vai para mim. Porque é um ser humano, igual o outro. A diferença é que as pessoas são ser humano. O homem não tem raça. Quem tem raça é cachorro, é cavalo. Os homens não têm raça, é raça humana. Nós somos da raça humana que é dividida em homem e mulher. Só. Agora, tem gente com a pele escura, tem com a pele clara, tem o índio, né, que é com a pele vermelha. Ou o japonês, que chama pele amarela. Mas isso é a cor da pele. Não é. O gênero é humano. Audiência de custódia, você acha que funciona? Não. Principalmente quando o judiciário está muito tendencioso para um lado ou para o outro. Entendeu? Eu acho que não funciona. Por quê? O cara que vai preso, ele vai chegar para o juiz e ele vai falar o quê? Ah, me bateram, me fizeram. Ah, te fizeram isso, então você está solto. E o cara vai ficar solto 37 vezes. Tem casos aí de 37, 35, sei lá, um monte de vezes. Por quê? Porque o cara vai falar isso pro juiz. E o juiz, que prova o juiz tem? Aí ele tem lá o guarda que fez, que colocou a vida dele em jogo, às vezes, para pegar, para trazer um bandido, né? Vai preso, o cara, mas ele me bateu, ele xingou minha mãe, ele, sabe? Ele fala qualquer coisa e o juiz, então tá bom, você tá solto. Derite, né? Derrite. Derrite, ele fala muito sobre isso.
Ele fala muito sobre isso. De pegar um preso, sei lá, 30 vezes. Eu quero falar também com você sobre o Nico, mas estou mostrando aqui a capa. A gente tem um portal Ah, só de artigos. sim. Eu não sei se você gosta de escrever ou não. Se gostar, eu convido você a escrever artigos para o portal. Se não gostar de escrever, convido você a ler o nosso portal. Vou fazer os dois. Tá bom? Vou você ler e escrever. É um E estou vendo portal- aqui quem escreveu, o Renato Nalini. Esse aqui foi um Nalini, você grande amigo, conhece. conheço meu amigo. É. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você atualmente concorda com o modelo de segurança pública em São Paulo? Sim. Eu acho que Concorda? está indo muito bem. Sim. Está indo muito bem, que você vê que acabou com O a... Nico, aí vamos chegar no Nico. Vamos chegar no Nico. Acabou com a Cracolândia, né? Você passa a noite na cidade de São Paulo, você passa numa boa. Eu estranho, às vezes, quando eu vejo o secretário Nico na televisão, porque ele sempre andou de camisa esporte, andou A de... barba por fazer. Barba por fazer. Ele era um cara de rua, né? Ele é cara de rua. Cara de rua. Agora ele se vê num gabinete. Eu Ele não entende tudo consigo de me polícia. ver o Nico no gabinete. Pois é. Será que ele botou uma gravata já? Sim, eu Ele vi usa outro dia gravata? ele de gravata, terno e Eu nunca gravata. vi o Nico de gravata, sempre É. com aquela barba por fazer, aquele jeito. É. Mas eu admiro muito o Nico. E é uma pessoa muito bem estruturada, ele tem uma família muito boa, a mulher dele é uma pessoa inteligente. Tanto é que fizeram, ela tem lá uma pizzaria, né? Pois é, isso que eu ia falar. Ela tem Para uma... reunir onde ele reúne os amigos. Por pra que não? bater Porque ele tem papo. várias pizzarias, mas quem administra tudo isso é a mulher dele. Sim. E ela que criou aquilo. Então ele vai numa pizzaria e convida todo mundo. Eu encontrava muito com o Nico, às vezes, na época que o Toninho do... Ali na Angélica? Aquela da quebradinha. Angélica? Sim. O Toninho do... como é que Tinha eu... pizzaria ali. Não, mas era... O restaurante do famoso. restaurante, do famoso... Italiano. O italiano. É. Fugiu o nome. Fugiu também para mim agora. E tem o Porpetone, o restaurante do Porpetone. E o porpetone é a comida preferida lá. Era. E o Toninho, que era o dono, ele comprou um estacionamento enorme. Aliás, era uma vilinha de várias casas e ele montou um restaurante. Em frente, né? Em frente, do outro lado da rua. Eu fui lá. Eu também. E começaram a dar festas. O Nico, acho que fez o aniversário dele. Foi o Nico ou foi o outro lá que é deputado? Eu não sei, um dos dois. Fizeram aniversário, fizeram festa lá. Eu fiz festa lá pro meu filho, quando ele fez, acho que 12 anos, tal, naquele lado. O Boni da Globo, o aniversário dele, ele levava lá. Era Roberto ali. Carlos, o Massa frequentava, Datena vivia lá dentro. Mas do outro lado da rua, porque o povo não entrava, então não tinha aquele negócio de pedir autógrafo, nada disso. E aquilo lá, pena que o Toninho morreu. Ele morreu também. Mais um, né? Mas só estamos falando de motos aqui. Rubens, Fala. a sua visão sobre violência policial. É necessário isso? Não. A violência policial, com esse nome, não é necessário. O policial tem que ter autoridade, que não se confunde com violência. Quem é autoridade, ele tem o direito de falar e mandar prender, soltar. A violência não tem nada a ver. Agora, a provocação, existe outra coisa. Você vê muito quando alguém na rua fala de que pertence a um partido, o outro já provoca, depois diz que ele bateu. Existe uma provocação também. Eu tive várias vezes o cara provocar, seu delegado não sei o quê. E a pessoa, às vezes, nervosa, tudo reage. E o bandido, quando sabe que é delegado, aí é que ele quer matar mesmo, né? Aí que ele vai para cima. Ele Eu quer. te lembro daquele caso na Chácara Santo Antônio, recentemente. Delegado, ele estava de calção, ia na padaria ou em algum lugar, chegou o motoqueiro, assaltou.
quando ele percebeu que era policial, ele atirou e matou, né? Tem um filho quando eu não lembro, de um diretor-geral da polícia lá. O filho dele entrou na polícia, começou a trabalhar, tem um problema na rua de briga, papapá, ele desce, vai lá e mostra a carteirinha, querendo impor, ele era delegado, e o cara, você é delegado? Bom, pegou e matou. Onde é que nós vamos parar com tudo isso, hein, Rubens? É Você não difícil. pode mais sair na rua, pô, não pode parar no semáforo, você não pode ir na farmácia, você não pode retirar dinheiro em banco. Eu não gostaria de entrar nessa seara, mas quando o presidente da República fala, puxa, você reclama que ele rouba um celular só para tomar uma cervejinha? É. Quando fala um negócio desse, vem de cima, vem de cima. É uma palavra infelicíssima, né? Não, mas se fosse a única, tudo bem, mas não é. São várias, é. São várias. É. Como é que é a vítima, o tráfico, né? A vítima. A culpa é da vítima pelo traficante. É. Ah, Você é a favor do uso de câmeras na farda dos policiais? absolutamente contra. Por que colocar isso? Quer dizer, você já está colocando no funcionário público que fica lá o dia todo armado, correndo atrás de bandido, tudo, uma forma dele mesmo ir contra ele. Aí você vai e o que você vai ver na câmera dele? Ele falar com o cara e o cara vai dar um tapa e ele, ou não, sei lá, e ficar gravando isso aí. Está cerceando o direito Eu acho que ele tem que ser bem instruído, são bem. Você conhece a academia de polícia, da polícia militar, da polícia civil. Sim. É uma instituição séria. É uma instituição séria. Agora, existem casos também. Porque polícia militar tem quantos? 80 mil, né? Pessoas trabalhando lá. Então, sempre tem um, tem outro, é claro. Mas é um caso que tem que ser tratado como um caso isolado. Não a instituição, a instituição sendo isso. Porque uma pessoa fez uma determinada besteira. Então eu não acho um absurdo isso. Isso aí é para ajudar o bandido mesmo. Ele provoca, vai provocando, você está filmando você mesmo, filmando ele. Ele vem um de por trás, dá um tapa, o outro dá um outro tapa e você está filmando o que está na frente. Aí você vai pegar o que está na frente e sai que você pegou esse cara que estava quieto. Nós falamos do Nico, mas eu não perguntei se você está satisfeito com a gestão dele. Do Nico? É. Eu acho que o Nico é um cara competente. Eu não sei se você sabe, o Nico começou como carcereiro. Ele entrou como carcereiro, depois foi investigador, depois virou delegado, agora está como chefe. Quer dizer, ele tem o mérito dele. E a gente tem que acreditar. É um cara de boa fé, é um cara trabalhador. E ele sempre se sobressaiu na polícia, né? Ele tem a fã, eu não sei como colocar isso sem parecer, mas ele consegue se destacar. Mas ele tem o faro para pegar bandido. Tem, mas não é só isso também. Ele tem um faro de fazer amigos. Então todo mundo conhece o Nico. Todo mundo conhece, todo mundo é amigo do Nico. E gosta do Nico, né? E ele é de uma gentileza mesmo. O Nico, quando trabalhava em aeroporto, lá, lembra, né? Ele ficou muito tempo lá nos aeroportos. Eu ia viajar, por exemplo, Nico, estou indo viajar. Não, peraí, deixa ele. Ele ia lá, acompanhava, ajudava, daí como ele conhecia lá, para onde carregava a mala, onde tirava. Não era a função dele aquilo. Mas ele faz isso naturalmente. Ele tem isso, é natural dele. Maioridade penal, Rubens. Também é um absurdo. Uma pessoa com 16 anos pode votar para quem vai ser o presidente da nação e não sabe. E que idade você acha que deveria valer a maioridade penal? Não sei, mas acho que 16 seria uma boa idade. 16 seria uma boa idade. 2 anos apenas. 2 anos apenas. Por quê, Fausto? Olha só. Hoje em dia, você pega um garoto de 8, 9, 10 anos, por causa da internet e tudo, ele tem consciência de tudo. Ele sabe tudo, até melhor que mais que a gente. E daí ele pode votar, pode. Nos Estados Unidos, por exemplo, dirigir automóvel. Você acha que um garoto de 16 anos não pode dirigir?
Ele dirige melhor que eu. É. É ou não é? É. Agora, não, mas ele não tem a... Não, tem a noção que se correr muito pode bater e pode machucar. Ele tem a noção disso. Das regras todas. Ele não vai subir, só porque ele é menor, ele vai ver um sinal vermelho e vai atravessar. Ministério e Secretaria da Fazenda. Como é que você entrou no Ministério da Fazenda na época? O presidente era o Collor. O presidente era o Collor. Mas o chefe de gabinete da Zélia é o Luiz Otávio. O Luiz Otávio era muito amigo da Zélia. E eu conheci a Zélia na casa do Luiz Otávio. E o Luiz Otávio foi o chefe da Zélia lá em Brasília. E ele me conhecia bem, já conhecia. Então ele pediu para que eu ficasse em São Paulo. Porque a Zélia ficava segunda e sexta no gabinete aqui em São Paulo. E do resto, no meio da semana, terça, quarta, quinta, lá em Brasília. E foi esse Luiz Otávio que me levou. Ali na Avenida Prestes Maia? Naquele lá? prédio enorme, né? Uma sala linda. Secretaria da Fazenda. Ali. Secretaria da Fazenda. Ela era secretária da Fazenda. E foram 8 ou 9 meses que eu fiquei lá só. E depois ela acabou saindo. Eu soube que o Collor não estava mais atendendo ela. Ela ficou lá alguns meses, que ela ligava, o Collor não atendia. Eu fui lá um dia a trabalho e os elevadores estavam parados. Eu tive que subir 24 andares. Não sei como é que eu consegui. Nem eu. Cheguei lá em cima, tive que tomar água, Descansar. Descansar. 24. Aí fazer o que eu precisava fazer lá. Ah, E como era trabalhar como assessor político da ministra Zélia Cardoso de Mello? eu tinha pouco contato com ela, né? Mas eu mais ou menos organizava a entrada do pessoal para falar com ela. Ficava lá no gabinete. Com ela, Zélia, Ela. ela era meio fechada. Eu a conheci num outro lugar, né? Que era na casa do Luiz Otávio Pacífico. E que era outro tipo de gente. A gente saía para jantar, era outra coisa. Mas lá não tinha assim, um contato direto com ela, de conversar muito com ela, assim, essas coisas. Assim, não tinha muito. Você não participou, então, da implementação do Plano Collor, né? Não. Quando eu entrei, já tinha 1 mês ou 2 meses Não foi culpa sua. Não foi culpa minha. Eu também fiquei com 50 no bolso. Todos nós, né? Mas só para complementar, eu me lembro um dia, que eu ficava na antessala, estava o Antônio Hermínio de Moraes e o do Pão de Açúcar, lá, o Abílio Diniz. Os dois querendo entrar. Eu tinha que decidir qual dos dois era mais rico para entrar primeiro, né? Como é que ia fazer para entrar naquilo. E o que os dois queriam? Obviamente, desbloquear o dinheiro deles que estavam presos lá também. Por quê? Imagina, todos lá, não sei quantos, 70 mil funcionários, 40 mil funcionários, todo mundo com 50 no bolso. É um negócio inacreditável. Foi terrível, né? Terrível. Você também foi assessor político do secretário Frederico Matias Mazzucchelli. Me lembro bem dele. Grande figura. Grande figura, gosto muito dele. Meu Como amigo foi essa experiência com ele? Ele era meu vizinho. Não, mas eu já conhecia ele da vida mesmo. Ele é músico, toca ele, tem ele aí. Aí. É uma cara engraçadíssima. Ele Você mesmo. morre de rir com ele. mesmo. Você morre de rir com ele. Ele é uma figura muito boa, bom cara, conhecedor de tudo. Você vê de vez em quando, não? Encontro no Pinheiros, encontrei com ele a semana passada no Pinheiros, demos tanta risada junto das histórias aí. Você é sócio do Pinheiros? Sou, vivo lá. Pratica esporte lá? ou Faço não? O que você ginástica e um pouquinho de tênis. faz? Corrida não. Corrida na esteira, tudo, mais para o coração, né? Coração tem Você que está ter. com que idade agora, Eu tô com 80. 80? 80. Eu também, bom, eu sou mais velho que você. Quanto? 3 anos. Ah, você tá muito mais velho que eu. Muito mais velho mesmo, 3 anos. 3 anos não é 3 tanto, anos né? pesa. Nossa, 3 anos pesa. pesa. Você atuou por 10 anos como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Como é Me que era a honra sua muito. função? Olha, eu entrei lá como advogado, né?
colocado pelo Mazzucchelli, e comecei a aprender ICMS. E comecei sempre ouvindo os outros, fiz muitos amigos lá, pedia, eu não tinha vergonha de pedir, por falar, não, eu não sei, me explica como é que funciona isso, como é que não funciona. E eu vi que a importância de você ser um magistrado é uma importância incrível, porque você devia... Lá era só o patrimônio, mas um juiz comum aí é o patrimônio e a liberdade das pessoas. Ele que julga, você vai preso. Ou você perdeu essa ação, você vai perder tua casa. Essa coisa assim, né? Essa coisa de dinheiro, foi coisa de patrimônio que você conseguiu. Então, para você colocar quem tem razão e quem não tem, é um negócio difícil, viu? Julgar, né? Julgar é uma coisa que só Deus pode fazer, com certeza. Ele pode escolher lá, não, você está certo, você está errado. Julgar é complicado. Mas eu acabei tendo uma técnica. A minha técnica era que eu estudava os casos e fazia um relatório, que você é obrigado a fazer um relatório de qual é o caso, mostrando direitos de da defesa e os direitos de quem está acusando. Na parte era imposto. Quem que devia de pagar de imposto, o outro fala, não, já paguei esse imposto, ou não paguei, ou, sei lá. E a partir daí, com esses 2 dados, eu parava e descansava, ia tomar um café, eu morava perto de Ibirapuera, ia correr no Ibirapuera, voltava. E quando você não está tão ligado assim, parece que vem uma ideia. Puxa, mas esse aqui falou uma coisa que o outro não falou. Essa está na lei mais clara, isso aqui, ou está mais próximo, esse fica mais junto desse lado. E aí você decide sim ou não, para que lado vai. E você tem já as argumentações dadas tanto pelo advogado da parte quanto o procurador da outra parte. Então, com essas 2 opiniões e mais a base da lei, né, para que lado a lei pende, você dá a sentença. Então, você fica pelo menos com a consciência livre que não agiu com certeza. Foi, então, uma experiência excelente para Muito, você, muito, muito. Gostava muito. Muito interessante. Depois disso, você foi para onde? Então, depois disso, eu saí. Eu saí lá do tribunal, depois de 10 anos. Saí e me aposentei logo depois. Isso foi 2020, 2000, é. Eu fui 1990 até 2000. 10 anos. Depois de 2000... depois não fiz, fiquei com dinheiro na polícia mesmo. Ô, Rubens, você não aparenta 80 anos, nem aqui nem na China, viu? Muito obrigado pelo elogio, viu? Você Muito está obrigado. muito bem. Depois eu pago o almoço. Você está muito bem, está muito bem mesmo. Eu me trato, né? É, Eu me trato. é. Embora eu goste de tomar um esquinho, mas sempre fui... Sempre moderado, né? Moderado, nós já saímos juntos para isso. É ser moderado. Eu gosto de tomar um negócio, mas nada. Eu também sou. Você também é. O exagero, o exagero. Foi você que me apresentou aquele prefeito de São Paulo, que era muito teu amigo, o grandão lá, lá na época do Maluf. Prefeito de São Paulo? É. O Reinaldão? Não, o Reinaldo não, antes do Reinaldo, depois do Reinaldo. O Pita? Pita. Sim. Pita era muito teu amigo. Você foi secretário dele, sei disso. Você era muito amigo dele. Ele me chamou um dia lá para... Quando a separou da mulher, ela entrou com um inquérito. E aí ele me chamou. Eu não conhecia direito, mas ele me chamou. E eu fui lá, fiquei encantado com ele. O cara é diferente, né, da imagem pública dele. Sim, totalmente. Totalmente diferente. Entrei naquela sala dele, a sala dele era o tamanho de um campo de futebol, né? Enorme. Ele na mesa lá no fundo e a porta aqui. Você vai entrando, ele levantou, foi também, nos encontramos mais ou menos no meio da sala, ele com aquele 4 metros. E na hora de ir embora ele ia até a porta. Ele foi até a porta, abriu a porta, esperou. Era muito fundo o gabinete dele. Era muito fundo. E aí ele pediu o que achar melhor, desse inquérito e tal, sobre o problema lá. Uma conversa pessoal com ele, né? Sobre isso. E eu vi a delicadeza dele, a forma de falar, a elegância dele. Opa, nossa senhora, parecia um príncipe. Eu acabei virando amigo dele durante o período, porque eu fiquei 3 anos na secretaria. Mas depois que ele saiu,
nós continuamos nos vendo. Então, ou eu ligava, ou ele ligava, vamos tomar um esquinho, bater um papo, e a gente E fazia você isso. percebeu um momento difícil da vida dele, quando todo mundo estava falando mal dele, lembra? Ele ia Sim. nos lugares, o pessoal ficava Sim. assim, você ficava junto com ele na conversa. Pois é, você vê que a mídia destrói, Destrói É. completamente. ou constrói ou destrói. No caso dele, destruiu, né? E ele não era bem assim como todo mundo... Ele era muito competente, É. estudou no exterior, em É. Londres. Não tinha, talvez, o perfil para ser prefeito de São Paulo, porque ele não era político. Ele não era Ele era um burocrata. burocrata. De repente, se vê sentado na cadeira de prefeito com a Câmara Municipal que tinha na época. Completamente contra. É. Tudo É. tudo que ele fizesse. Então não passava nada. Não passava nada. E ele sofreu muito. Ele dizia, olha, pô, o que eu faço com isso? Prefeito, calma, vai, faz isso. Vai. Às vezes dava um palpitezinho para ele. Então, às vezes também eu chegava lá para despachar e tinha as manchetes dos jornais contra ele. Prefeito, se o senhor não quiser despachar, não tenho nada tão importante. Não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos despachar. É. Então, por isso que eu E você gostava me muito lembra de dele. você ter contado esses casos mesmo. Como é que surgiu essa ideia sua do Safe Doctor Care? Acho que eu já Você contei. falou no começo. Falei no começo, o Safe Doctor, eu montei isso aí, mas depois veio a pandemia, aí parou tudo, aquela pandemia do 2, 3 anos, daí também eu fiquei meio com medo, eu já estava meio idoso para montar uma empresa, não sabia se ia dar certo ou não, ficou só no Então papel. eu te pergunto, o atendimento pericial no Brasil é eficiente? Atendimento Pericial. pericial? É. Não sei te dizer isso aí não. Porque você mexia com isso lá também. Na perícia não. Não. Não, perícia não. Perícia não. Pericial eu não vi. Como é que um erro médico é tratado juridicamente? Juridicamente o erro médico é que eu falei daquele caso lá da juíza que deu que o médico tinha toda a razão, mas que ele tinha sabe, é muito muito aparelhado isso aí. Então tem uma pessoa que tem uma outra ideologia e foi dar uma sentença dessa. Então isso aí não é justiça, não é justiça. E por isso que eu tentei montar esses Safe Doctors aí. E está mais ou menos no caminho. Ficou parado. E hoje, Rubens, qual é a sua atividade hoje? Hoje eu estou um perfeito vagabundo, viu? Porque eu acordo, vou pro clube. Não, você está aposentado e Estou vivendo a vida. aposentado, E vou pro clube, lá faço ginástica, beça, tenho meus amigos, almoço lá no clube. E depois estou mais preocupado com meus filhos mesmo. Você sempre frequentou Pinheiros? Quando não, eu comecei a frequentar o Pinheiros, já era sócio, mas eu comecei a frequentar mesmo quando os meninos eram bem pequenos, porque eles começaram a fazer esporte. Meu filho menorzinho foi campeão brasileiro de esgrima, depois foi terceiro sul-americano no final na Argentina, em Buenos Aires. O outro jogava futebol, então eu ia mais com eles. Por mesmo. eles. Por eles, e acompanhava. Esgrima, eu cansei de ver luta de esgrima durante vários anos mesmo. E viajava com eles quando eles iam disputar campeonato fora. E é tão bonito o esgrima, né? Olha, eu até hoje não entendo direito, viu? É complicado que você não imagina. É complicado que você não imagina. Mas eu fui levando. Bom, meu amigo Rubens, eu devo dizer a você que nós estamos falando para Com Brasil TV, TV aberta, AltV, Instagram e Facebook. Eu aproveito para pedir para o espectador se inscrever no YouTube e ativar o sininho que está aparecendo lá, tá bem? Isso ajuda a gente a medir a audiência. Tá certo. Rubens, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Vamos nos ver mais vezes. Com certeza. Aqui ou fora daqui. Aqui ou fora daqui. Tá certo? E eu vou querer escrever para que Eu vou você ficar muito feliz de publicar artigos seus.
É mesmo. É o tema que você quiser, tá bom? Não existe nenhum tipo de censura Sim. O no nosso texto que portal. quiser, sobre o assunto também aberto. Vou falar mais de. Muito obrigado mais uma vez. Ao amigo espectador, fica o meu muito obrigado também e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.